Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Planejamento e Organização de UAM. Hoje será a nossa quarta aula prática, será a nossa última aula prática desta disciplina. Então, durante as aulas práticas dessa disciplina, nós aprendemos a dimensionar, a planejar os espaços físicos, então a área de uma unidade de alimentação e nutrição. Nós também conseguimos já somos capazes de planejar, de identificar os utensílios e equipamentos de uma unidade de alimentação e hoje nós vamos finalizar esse planejamento físico e funcional de uma unidade de alimentação e nutrição, que é determinar a quantidade de mão de obra de uma UAM. Então, a quantidade de funcionários que serão exclusivos, que irão trabalhar dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, esse é o nosso foco de hoje sobre o dimensionamento de pessoal. Vamos conhecer quais serão os nossos objetivos. Acompanhem comigo. Determinar o dimensionamento correto, ou também podemos modificar esse correto por ideal. Por quê? Porque nós temos várias formas de dimensionamento, várias maneiras de determinar esse dimensionamento. Então, pode ser ideal para uma determinada situação, mas para outra não. Isso não quer dizer que está errado ou que está incorreto. Porém, precisamos analisar todas as variáveis, todas as características e determinar, então, um dimensionamento ideal, considerando, então, o quadro de pessoal de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, o quadro de funcionários dessa unidade. Vamos também treinar a capacidade de decisão. Vamos, então, aplicar essa capacidade de decisão na aula de hoje, porque devido aos exercícios que foram propostos, nós precisamos decidir, precisamos selecionar, encontrar qual é o dimensionamento ideal, como eu já disse, não o dimensionamento correto, mas sim o dimensionamento ideal para essa unidade de alimentação e nutrição. Então, vamos treinar essa capacidade de decisão que é muito importante para essa disciplina, com base nas variáveis de determinação de número de colaboradores de uma UAM. Nós vamos abordar tanto UAM não hospitalares, como também as UAMs hospitalares, tá? Então, temos exercícios que abordam hospitais e que abordam indústrias e outros tipos de restaurantes, ok? E para finalizar os nossos objetivos, conhecer a aplicação das fórmulas de cálculo. Então, nós temos algumas opções de fórmulas de cálculo e nós vamos conhecer essas opções e após conhecer essas fórmulas, essas opções, é aí que nós vamos treinar a nossa capacidade decisória de decidir qual é a ideal para cada exercício ou para cada realidade. E com isso nós vamos criando, então, essa necessidade do raciocínio lógico, tá? Esse raciocínio lógico é muito importante para as atividades desse dimensionamento, assim como nas aulas anteriores, e nós vamos sendo capaz de fazer uma análise crítica de toda a situação, de todas as características que é nos fornecido e aí, então, decidir qual dimensionamento, qual fórmula será aplicada para aquela situação e então verificar qual o resultado desse dimensionamento. É um resultado que é considerado ideal? Então, é aplicável esse dimensionamento que foi realizado? Então, tudo isso você vai conseguir
aprender, vai conhecer e então conseguir realizar essa capacidade, essa análise crítica de todas as situações que envolvem dimensionamento em uma unidade de alimentação e nutrição. Ok? Vamos então conhecer o nosso primeiro procedimento, quais serão as atividades da aula de hoje. O procedimento então, antes de analisar o procedimento, vamos fazer o nosso checklist para organizar toda a nossa aula e iniciar então os nossos exercícios. Relembrando então, dividir em grupos conforme a disponibilidade de computadores. Então, assim como foi feito nas aulas anteriores, vocês precisam verificar essa disponibilidade de computador, porque nós vamos utilizar o computador para pesquisar ou também para conseguir localizar algumas informações, tanto no livro da nossa disciplina, que é a nossa próxima etapa aqui. O livro da disciplina, nós vamos nos basear no que está descrito no livro, então tenham ele em mãos, abra no computador para que você consiga ter acesso às informações e aí consultando e criando esse raciocínio lógico e conseguindo realizar os exercícios. Outra parte importante é ter então um roteiro de exercícios, é ter os exercícios que vamos realizar na aula de hoje. Para isso, vamos precisar de calculadora, então vamos realizar cálculos novamente. Você pode usar do computador ou do celular, são cálculos que não são tão complexos, então uma calculadora simples você consegue realizar esse cálculo. Vamos também utilizar folha pautada, então utilize as folhas, utilize o seu caderno, o seu material para realizar as anotações, para ir anotando tudo que você vai entendendo sobre aquele exercício e então ir criando esse raciocínio lógico para conseguir resolver. E para isso, caneta, lápis e borracha, nosso material básico aí para anotar tudo que é necessário. Vamos conhecer o nosso procedimento. O procedimento, então, será o roteiro de exercícios que é voltado para o dimensionamento de pessoal, então, de funcionários em uma unidade de alimentação e nutrição. Vamos relembrar o que significa dimensionamento. Então, quando a gente fala de dimensionamento de pessoal, o que eu quero retratar com isso? Significa mensurar a quantidade, então vamos quantificar quantos funcionários são necessários para realizar as atividades de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, nós temos que analisar todas as características daquela unidade de alimentação e nutrição. Então, aqui no exercício nós temos algumas informações, nós vamos utilizar o que foi, o que está pedindo, o que está descrito, mas na realidade, aplicando realmente esse dimensionamento, nós precisamos levar em consideração várias características, vários aspectos para conseguir chegar a uma conclusão e aí mensurar essa quantidade de pessoal, de funcionário de uma unidade de alimentação e nutrição. Então, só para a gente relembrar o que é esse dimensionamento de pessoal e o quanto isso é importante para uma unidade de alimentação e nutrição. Então, esse roteiro será um roteiro com 10 exercícios, onde vamos conseguir praticar então tudo que precisamos treinar e executar de exercícios para determinar a quantidade de funcionário de uma UAM. Dando sequência, eu gostaria de relembrar junto com você, aluno, algumas variáveis. Então, as variáveis, nós temos várias variáveis, várias características, vários aspectos para quantificar um pessoal. E o que eu estou utilizando na aula de hoje é o que nós temos no material, que é de acordo com Teixeira et al. 2000.
Então, Teixeira descreveu dessa forma essas variáveis para quantificar o pessoal e é o que nós vamos tomar como base para conseguir organizar os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos e então seguir e partir para a determinação propriamente dita. Então, vamos relembrar essas variáveis. A política de RH da organização, então, da instituição em que está localizada essa unidade de alimentação e nutrição. Qualquer que seja a política de RH, então, de recursos humanos, adotada em uma organização, em uma instituição, isso tem reflexo direto no trabalho de recrutamento de funcionário, de mão de obra. Também na seleção e treinamento, porque ele vai repercutir nas quantidades de qualidade também de mão de obra. Então, a política de RH influencia, é uma variável que influencia a determinação de quantificação de pessoal devido a essas características que nós relatamos. Qual a outra variável? O padrão de atendimento desta unidade de alimentação e nutrição. Então, as características diretamente relacionadas com o sistema de atendimento da organização, então da instituição, de uma UAN. Então, esse padrão de atendimento, como é realizado esse atendimento? É um atendimento mais simples? É um atendimento mais complexo, que envolve algum determinado luxo? Tudo isso envolve, porque quando envolve, quanto mais complexo for, mais funcionário, mais mão de obra será necessário, porque serão mais atividades, a qualidade do serviço, do atendimento será diferenciado. Então, quanto mais complexo, mais funcionários são necessários. E isso vice-versa, quanto mais simples, então, esse atendimento, mais tranquilo mais fácil de conseguir chegar a essa conclusão. Então, essa é mais uma variável para o dimensionamento de pessoal de uma unidade. Vamos continuar acompanhando essas variáveis. Recursos físicos. Então, a parte física dessa UAN, essa área física da UAN, que é destinada especificamente para essa unidade, a sua distribuição. Então, qual é o recurso físico que eu tenho de distribuição? A disposição de diversos setores. Então, quais são os setores que eu tenho, que eu preciso ter nessa unidade de alimentação e nutrição? O layout racional desta unidade, ou não influenciam na quantificação de pessoal e na agilidade da atividade. Então, é mais uma informação importante que devemos considerar, ok? Padrão de cardápio. Então, qual é o cardápio utilizado? Qual é o cardápio que foi selecionado, que foi adotado para essa unidade de alimentação e nutrição? O número de funcionários necessários para o serviço depende do tipo de cardápio que é oferecido. Então, como eu disse anteriormente, é um cardápio popular, é um determinado número de funcionário. É um cardápio intermediário que fica ali nem popular e nem de luxo, também deve ser considerado. Ou é um cardápio de luxo. Então, isso precisa ser verificado antes desse dimensionamento. Tipos de refeições. O planejamento é produzir todas as refeições de um dia nessa unidade que você está realizando esse dimensionamento. Então, ou o planejamento, essa unidade de alimentação e nutrição funciona 24 horas por dia, porque se ela funcionar 24 horas por dia, vai ser necessário ter um planejamento para produzir de 5 a 6 refeições ou até mais refeições.
ou vai ser somente uma empresa ou um hospital. No caso de hospital, não funciona somente, é difícil funcionar somente um período, né? Somente de manhã, por exemplo. Normalmente ele é 24 horas, mas uma empresa tem as que funcionam 24 horas por dia, mas tem as empresas que funcionam em horário comercial ou em um horário determinado. E aí é servido apenas uma refeição, que seria o almoço, ou é servido 2 refeições, que seria um café da manhã, um almoço, ou um almoço e um lanche da tarde. Tudo isso precisa também ser considerado. O sistema de distribuição. Sistemas descentralizados em unidades hospitalares demandam maior número de copeiras, né? É um exemplo, então, de uma demanda maior. Quando eu tenho esse sistema descentralizado de distribuição, eu preciso de um número maior de copeira. Quando eu tenho um sistema que é centralizado, eu preciso, esse número de copeiras que eu tenho que ter a mais no sistema descentralizado, eu não tenho necessidade. Então, isso precisa ser considerado. E também quando existem, né, os sistemas que são mistos, que são centralizados e descentralizados, então, todo esse sistema de distribuição precisa ser analisado e, então, concluído qual que é esse sistema e qual a necessidade dessa quantificação, o que essa quantificação de mão de obra vai impactar, na verdade, o que esse sistema de distribuição vai impactar no dimensionamento de pessoal. Modalidade de serviço. Então, exemplos unidades com atendimento individualizado, que servem, então, na mesa. Esse atendimento, essa modalidade de serviço exigem um maior número de funcionários. Então, os colaboradores que trabalham em uma modalidade de serviço que não leva a comida, o atendimento não é à mesa, então eu não tenho garçom, eu não tenho nada que eu preciso ir até a mesa, esse número de funcionário eu não preciso ser considerado, não preciso considerar na hora de realizar o cálculo. Então, isso também impacta nessa quantificação. Horário de refeição. Então, qual é o horário de refeição estabelecido para essa unidade de alimentação e nutrição? Eu tenho somente o almoço para servir? Então, eu tenho um atendimento dependendo do número de funcionários que vai ser atendido, né? Dependendo do número de funcionário dessa instituição, que vai ter uma divisão do horário dessas que são servidas essas refeições. Então, isso também precisa ser considerado, porque se for um horário de refeição bem longo, um exemplo, começa às 11 e finaliza às 2 da tarde. Então, é um horário longo, eu tenho aí várias horas para ter disponível essas refeições. Então, eu preciso me programar para servir esse horário e eu preciso me programar para servir até esse horário. Então, tudo isso precisa ser considerado, essa mão de obra também influencia nisso. Em serviços com horário de distribuição que são muito extensos, né, que foi o que eu comentei, são realizados também quando são realizados em diversos refeitórios. Então, quando eu tenho vários refeitórios para esses funcionários realizarem as refeições. Também preciso de funcionário que leve essa refeição até esses outros refeitórios. Precisa voltar com toda o material sujo, né, que foi utilizado. Então, tudo isso precisa ser considerado. Em unidades de internação, então, em hospitais que têm internação também, existe uma maior necessidade de pessoal, porque internação, quando se trata de hospital, precisa de uma demanda mais
classificada, né? Precisa de uma demanda diferenciada de quando é um serviço, uma refeição servida em um restaurante industrial, em uma indústria. Então, tudo isso precisa ser considerado, porque se eu preciso ter mais cuidado, mais atenção, se precisa ter mais etapas, todas essas refeições, é necessário ter um maior dimensionamento de pessoal para conseguir dar conta de tudo que é necessário. Sistema de higienização. Então, qual é o sistema de higienização? Em sistemas descentralizados de higienização, o tempo necessário à operação de lavagem é maior do que no sistema centralizado, ok? Nos sistemas mistos, então, quando eu tenho essa mistura desses dois sistemas, centralizado e descentralizado, essas operações demandam um tempo ainda mais longo. Então, isso precisa ser considerado para chegar a uma conclusão final. Dependência administrativa. Instituições governamentais geralmente admitem um número de funcionários superior a outras instituições, o que difere das, então, instituições privadas, como um exemplo. Então, quando eu tenho instituições governamentais, eu tenho essa diferenciação de dependência administrativa comparado com as instituições privadas. Então, elas são superiores em instituições governamentais. Nível de tecnologia. Então, qual é o nível de tecnologia que eu tenho disponível ou que eu vou ter disponível para essa UAM? A adoção de tecnologia mais sofisticada acaba por reduzir a necessidade de pessoal. Então, se eu tenho equipamentos que são capazes de realizar uma atividade de um funcionário, então se eu tenho um equipamento que descasca legumes, se eu tenho essa possibilidade desse equipamento, ou se eu já estou programando ter nessa unidade de alimentação e nutrição esse equipamento, eu posso contar com um número mais reduzido de funcionário, porque eu não preciso ter um funcionário ali descascando aqueles alimentos, porque o equipamento vai fazer essa atividade. Eu vou ter que distribuir as atividades entre os funcionários para levar, fazer toda a etapa até chegar do alimento até chegar ao equipamento. Aí o equipamento vai fazer essa atividade e depois o funcionário vai apenas retirar e organizar e classificar e dar sequência no andamento da produção da refeição. Então, essa tecnologia que está cada vez mais avançada, né? Nós temos cada vez mais novidades, mais opções de equipamentos, de utensílios que auxiliam durante a produção desses alimentos para serem distribuídos em uma unidade de alimentação e nutrição. Vamos voltar ao quadro e continuar esse nosso lembrete, esse nosso reestudo, né? Um estudo realmente dessas variáveis para a gente conseguir seguir na sequência para o dimensionamento propriamente dito. A jornada de trabalho. Então, a jornada de trabalho influencia bastante no dimensionamento de pessoal, então nós vamos aplicar isso. Então, dependendo da jornada de trabalho, eu posso ter uma diferenciação de cálculo e aí impactar no número de funcionários que o exercício, o cálculo está me dando. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa jornada de trabalho. Estabelecida pela consolidação de leis trabalhistas, então é necessário aqui, até o momento, então, até que mudem essas leis trabalhistas, é considerado uma jornada de trabalho semanal de 44 horas semanais.
E isso não é apenas para unidades de alimentação e nutrição, ok? Não é especificamente para o UAN, mas leis trabalhistas no geral. Então, em uma unidade de alimentação e nutrição, que nós precisamos ter mão de obra, precisamos ter pessoas trabalhando, nós precisamos considerar essas leis trabalhistas para organizar, para planejar uma unidade de alimentação e nutrição. Então, várias escalas podem ser admitidas, podem ser divididas considerando essa lei trabalhista de 44 horas semanais. De que forma? Uma opção é trabalhando 8 horas por dia. Então, eu posso trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e pode também ter uma divisão aí de o restante dessas horas completadas no sábado. Então, eu tenho um trabalho de 8 horas de segunda a sexta e tenho um período de trabalho de 4 horas aos sábados. E isso sempre contando as folgas. Nesse caso, uma folga é obrigatório ter uma folga semanal. Então, as folgas, nesse caso, será aos domingos, sem precisar de substituto de folga. Então, não é necessário substituto de folga para essa escala de 8 horas de segunda a sexta e 4 horas ao sábado, porque eu vou ter a folga de todos os funcionários aos domingos. Outra forma, então, outro tipo de escala, 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira e 4 horas aos sábados, com folgas aos domingos, mas eu preciso, então, ter o requerente de substituto de folga. Então, essa é uma outra possibilidade. Então, dependendo da situação, eu preciso ter esse substituto de folga, porque tem alguma atividade ou tem alguma coisa que acontece nessa empresa e que precisa de alguém lá aos domingos. Então, eu preciso contar com esse substituto de folga. 12 por 36. Então, trabalha-se 12 horas seguidas e folga 36 horas. Então, praticamente, né, o conhecido também trabalha um dia sim, um dia não. Então, ele folga 3 períodos e trabalha 1 período. Essa é também uma opção, uma escala de variável que é considerada pela lei trabalhista. A carga horária semanal distribuída por igual pelos dias da semana. Então, eu tenho que ter uma folga semanal, então isso é necessário. Só não é necessário uma folga semanal quando é 12 por 36, tá? Porque ele tem esse sistema de folga diferenciado. Ele trabalha 12 e folga já 36. Quando a carga horária semanal é de 44 horas, eu preciso ter uma folga na semana, não necessariamente aos domingos, mas eu preciso ter pelo menos um domingo por mês, ou depende da norma daquela instituição, daquela unidade de alimentação e nutrição, que vou fazer a escala em que o responsável vai fazer a escala desses funcionários. Mas outra carga horária, então, é considerar essas 44 horas semanais, divididas, então, por 6 dias na semana, porque um dia é considerado de folga. Aqui são alguns exemplos, né, de escalas de jornada de trabalho em uma unidade de alimentação e nutrição. Então, uma UAN que atende de segunda a sexta-feira, ela vai ter trabalhando, então os funcionários vão trabalhar 5 dias na semana. Isso nos dá um total de 44 horas, precisa ser então 44 horas trabalhadas semanais, e eu vou trabalhar 5 dias. Fazendo uma divisão dessas horas que eu preciso semanais pelos dias que eu tenho disponível,
eu tenho então um valor de 8,8 horas trabalhadas na semana. Na verdade, nesses 5 dias, que são os dias que atende essa unidade. Um exemplo, então, de horário para trabalhar em uma unidade que atende de segunda a sexta e que precisa trabalhar 8,8 horas por dia. É trabalhar das 7 às 13 horas, então a 1 da tarde. Tem um intervalo entre a 1 e as 2, então é necessário ter esse intervalo de 1 hora quando é trabalhado essa quantidade de horas por dia e finaliza então a sua jornada às 16h48. Então essa é uma possibilidade de horário, não que tem que ser esse horário, ok? Então é uma possibilidade só para você conseguir entender de que horas que ele entra até que horas que ele precisa trabalhar. Uma UAN que atende de segunda a sábado, então ela tem 6 dias da semana com esses funcionários trabalhando. Eu preciso ter 44 horas trabalhadas na semana. Eu vou dividir, então, para chegar a um número de horas, eu vou dividir por 6 dias trabalhados. Eu vou ter um total de 7,33 horas trabalhadas por dia. Um exemplo, então, desse horário é entrar no serviço às 7 horas da manhã, ter uma pausa de horário de almoço, para descanso, das 11 ao meio-dia e finalizar, então, após retornado ao meio-dia, finalizar o seu dia de trabalho às 15h20. Então, essa é mais uma possibilidade, mais um exemplo de jornada de trabalho. Finalizando, então, os exemplos. Uma UAN que trabalha de domingo a domingo. Então, um exemplo disso é um hospital que não pode parar, não pode fechar. Uma unidade de alimentação e nutrição em um hospital não pode fechar, ela tem que funcionar 24 horas por dia se esse hospital não fecha. Então, ela tem que estar ali trabalhando, organizando e disponível para a realização desse trabalho. Como que funciona? 6 dias trabalhados na semana e escala de substituição de folgas. Então, isso precisa ser considerado, porque lembra que eu disse que é necessário ter, então, uma folga por semana? Isso precisa ser considerado. Então, se eu tenho uma unidade que trabalha de domingo a domingo, eu vou ter funcionários que trabalham 6 dias e folgam 1 dia. Essas 44 horas semanais que precisam ser trabalhadas vão ser divididas por 6, que é o mesmo cálculo anteriormente. Eu tenho um total de 7,33 horas. Um exemplo, aos finais de semana, o volume de refeição dessa UAN, que não é considerada não hospitalar, é menor. Então, eu tenho uma demanda menor. Aqui, nesse caso, não é um hospital, então vamos colocar que é uma unidade de alimentação e nutrição de uma empresa. E essa empresa funciona de domingo a domingo, mas aos finais de semana, então ao sábado e ao domingo, eu tenho uma demanda menor de refeição. Isso possibilita elaborar uma escala de folga com a própria equipe. Então, eu consigo, não precisa ter um funcionário específico para cobrir folgas, porque eu sei que naquele dia é menor, eu consigo distribuir a própria equipe que já está programada para substituir, para cobrir essa folga. Nas unidades hospitalares, é comum, então, a contratação de um folguista. Então, precisa de um folguista, porque normalmente trabalha-se 24 horas por dia. Agora, vamos realmente para a prática. Vamos colocar tudo isso que nós aprendemos ao longo da disciplina, né? Tudo que nós já estamos construindo de conhecimento, tudo que nós aprendemos nessa unidade que fala especificamente de dimensionamento de pessoal
e aí nós vamos conseguir praticar esses exercícios que foram propostos. Então, vamos iniciar a execução, a realização desses exercícios. O primeiro exercício, então, um hospital com 710 leitos disponíveis, né, para serem utilizados. Qual o número de colaboradores necessários a esta unidade de alimentação e nutrição? Considerar uma jornada de trabalho 12 por 36. Então, isso precisa também já ir ser considerado. Trouxe essa informação. Vamos ver se será necessário utilizar. Então, qual foi o meu raciocínio para a elaboração desse cálculo, para chegar a um resultado? Então, de acordo com o Mesomo 1983, então sim, é uma referência utilizada que já é considerada antiga, porém, nós não temos nada muito diferente, muito atualizado. Então, nós temos algumas outras atualizadas, mas para este caso, nós precisamos considerar esta referência de Mesomo 1983. Mesmo as referências atualizadas, muitas das vezes eles consideram essa referência mais antiga e aí analisa de uma forma crítica o que dá para ser realizado e o que não é possível ser realizado. Então, isso é só uma determinação, não quer dizer que é considerado o único para ser realizado. Tem que ser esse resultado. Não, tá? Então, é isso que nós precisamos praticar ao longo dessa disciplina. Muitas vezes, na prática, é diferente do que nós realizamos num dimensionamento, em uma teoria. Então, precisamos estar abertos e precisamos aprender a analisar de uma forma crítica e, então, chegar a uma conclusão. O Mesomo, então, 1983, propôs que um funcionário, então ele chega a essa conclusão, que um funcionário, é necessário um funcionário para cada 8 leitos disponíveis. Então, considerando esta informação, nós conseguimos realizar uma regra de 3, onde eu sei que um colaborador atende 8 leitos, então, quantos colaboradores eu preciso para atender esse hospital, essa unidade de alimentação e nutrição nesse hospital com 710 leitos? Realizando esse cálculo, então eu vou fazer essa multiplicação, que não é necessária, porque eu vou multiplicar por 1, então eu posso ir direto 710 dividido por 8, ok? E eu tenho um resultado de 88,7 colaboradores para essa situação. É necessário, então, acrescentar 20% do total desse cálculo que nós chegamos a esse resultado. Por quê? Esse cálculo já prevê uma substituição de folga e férias. Só que são nós temos as chamadas ausências imprevistas. Então, isso pode acontecer. Essa ausência imprevista cobre tanto uma falta por um funcionário doente ou uma falta injustificada, quanto para licenças. Então, licença maternidade, licença médica, tudo isso acontece em todos os locais de trabalho. Então, é passível de acontecer essas faltas. E aí nós precisamos considerar isso também em uma unidade de alimentação e nutrição, porque isso acontece também em uma UA. Então, vamos acrescentar 20% nesse total de colaboradores do cálculo anterior. Fazendo esse cálculo, eu tenho, então, um total necessário de 106 colaboradores
para um hospital que contém 710 leitos. Nesse caso, nós não precisamos considerar muito, então, uma jornada de trabalho, que foi a informação que o exercício nos deu, de 12 por 36. Então, o que influenciaria nesse resultado, considerando uma jornada 12 por 36, se eu precisasse elaborar, então, uma escala desses funcionários. Então, quantos funcionários trabalham por dia? Porque se ele trabalha 12 por 36, eu preciso ter 4 turnos de trabalho se esse hospital atende 24 horas. Então, eu vou pegar esse número de funcionário e eu vou dividir por esses 4 turnos, ou tem algum turno que é necessário um número maior de colaboradores. Tudo isso vai ser, então, influenciado pensando nessas outras características. Mas, então, o que perguntou, qual o número de colaboradores necessário para um hospital com 710 leitos. Então, nós temos esse resultado de 106 colaboradores. O nosso próximo exercício número 2, hospital com 320 leitos, é o que eu tenho, o número de leitos que eu tenho nesse hospital. Calcule, então, quantos funcionários totais são necessários para essa unidade de alimentação e nutrição. Então, novamente vamos aplicar Mesomo 1983, onde nós já verificamos que um funcionário atende 8 leitos. Realizando essa regra de 3, considerando esse hospital com 320 leitos, eu tenho um cálculo em um total de 40 funcionários. Preciso acrescentar 20%, então, para cobrir essas faltas que são imprevistas, então não ter um desfalque no meu quadro de funcionário, ou na verdade no quadro de funcionário desta UAN hospitalar. E realizando esse cálculo, eu chego a um resultado de 48 funcionários. Então, eu preciso de 48 funcionários para atender uma UAN de 320 leitos. Vamos seguir para o próximo exercício, número 3. Hospital com 150 leitos, calcular o número de funcionários para essa UAN. Qual o cálculo que vai ser aplicado? Novamente, Mesomo 1983. Considerando essa característica de um funcionário para 8 leitos. E aí eu quero que vocês apliquem esse cálculo, façam então essa regra de 3 e verifiquem se chegou a esse resultado de aproximadamente 22 funcionários. Então, por que aproximadamente? Porque esses cálculos pode ser... Nesse caso, em específico, deu um valor de 20, realizando o cálculo de 22,5. E aí eu posso fazer essa aproximação, porque eu não tenho como dividir um funcionário ao meio. Então, eu preciso de um funcionário inteiro. Então, eu posso aproximar para menos ou para mais. E aí, isso vai depender, essa aproximação, enfim... vai depender de todas as outras características que estão presentes nessa UAN. Então, é um hospital, quantos leitos, qual o sistema de distribuição, enfim, todas as variáveis que nós vimos anteriormente. Então, realizem os cálculos, tá? Então, eu não fiz aqui para vocês conseguirem praticar. Não que eu não queira que vocês não façam os exercícios anteriores, não, eu quero que vocês pratiquem. Eu fiz o cálculo porque para demonstrar, para conseguir te explicar como é realizado o cálculo, mas eu quero que você então pratique, não é apenas para copiar o cálculo, eu quero que você realize na prática para ver se você tem alguma dúvida ou para conseguir fixar esse cálculo, esse conhecimento que você está adquirindo nesse momento, ok? Vamos retornar então e continuar os exercícios.
Exercício número 4, num hospital com 530 funcionários, calcular o número de funcionários que são necessários para essa UA. Considerar uma jornada de trabalho de 6x1. O que significa essa jornada de trabalho de 6x1? É uma jornada de trabalho onde eu tenho funcionários trabalhando 6 dias na semana e folgando 1 dia na semana. Aqui especificamente não falou que dia que é a folga, se é os domingos ou se é na verdade, como é um hospital, provavelmente atende de domingo a domingo, então vai ser um domingo por mês, ou vai ser 2 domingos por mês e as outras folgas é dividido durante a semana, então isso é possível quando se trabalha numa jornada de trabalho 6x1. Considerar essa jornada de trabalho e a relação de 10% dos funcionários totais da empresa. Então, vamos criar um raciocínio lógico aqui para ver aonde vamos utilizar essa informação. É necessário aplicar o cálculo que destina, na verdade, uma porcentagem do quadro total de colaboradores de um hospital. Então, esse cálculo que vamos realizar agora, ele diferencia, então, esses cálculos, porque ele destina uma porcentagem do quadro total desses colaboradores do hospital, então não é especificamente da UAN, é do hospital inteiro. E aí eu tenho um quadro específico para a UAN. Essa porcentagem pode variar e aí nós temos no nosso material didático, nós temos que a variável pode estar entre 6% a 12%. Então, isso é comum, é o que nós encontramos, mas usualmente nós consideramos, os cálculos e os autores consideram 8% do quadro total de um hospital para uma unidade de alimentação e nutrição. Mas, nesse caso, o exercício nos pediu que essa relação seja de 10%. Então, vamos aplicar o cálculo conforme as informações que nós temos. A quantidade, então, de colaboradores é a quantidade total de funcionários do hospital vezes 10%. Então, eu tenho um total de 53 funcionários específicos para essa unidade de alimentação e nutrição. Vamos calcular os substitutos para folga. Então, para cada 6 colaboradores, o material didático, nosso material dessa disciplina também nos oferece essa informação, que é necessário, então, considerar um folguista a cada 6 colaboradores. Fazendo esse cálculo, essa regra de 3, 6 colaboradores para um substituto, então para um folguista, para 53 colaboradores em uma unidade de alimentação e nutrição, quantos folguistas eu preciso ter? Então, realize os cálculos e o resultado será de 8,8 substitutos. Então, novamente, eu posso aproximar para 8 ou para 9, e isso vai depender da unidade, das outras variáveis da unidade de alimentação e nutrição, ok? Então, também precisamos considerar, já vimos então os substitutos de folga, mas precisamos considerar também os substitutos de férias e feriado. Então, precisamos calcular esse dimensionamento. Cada funcionário tem o direito de 30 dias de férias por ano. Então, para considerar os substitutos de férias e feriado, eu consigo chegar a esse cálculo multiplicando o número de funcionários por 30 dias de férias. Então, é o número total de dias de férias que eu vou ter de todos os funcionários. E identificamos o total de dias de férias de todos os colaboradores. Aplicando esse cálculo, então, o total de dias de férias de toda a unidade de alimentação e nutrição, então eu tenho 53 funcionários, que foi aquele primeiro cálculo que foi realizado. Eu preciso somar, então, com os folguistas
e aí eu vou ter um total de 61,8, ok? Então, o cálculo entre parênteses foi feito primeiro, e aí eu vou multiplicar por 30, que é a sequência aqui, e eu vou ter um total de 1.854 dias de férias para um quadro de funcionário considerando 61,8 funcionários em uma unidade de alimentação e nutrição. Então, bastante dias, né? Os colaboradores, continuando o raciocínio, os colaboradores têm direito a um total de dia de descanso por ano. E quais são esses descansos? As férias e os feriados. Então, não é necessário considerar as folgas nesse momento, porque nós já fizemos, então, esse cálculo. Nós estamos considerando apenas férias e feriados nesse próximo cálculo. Então, um total de dia de descanso para essa unidade de alimentação e nutrição seria de 30 dias. Então, são os dias de férias que cada funcionário vai ter. E aqui seriam os feriados. Os feriados, nesse caso, eu calculei para 13 dias de feriado por ano, mas esses dias de feriados precisam ser considerados todos os dias de feriados do município aonde a unidade de alimentação atende. Então, cada município tem o seu calendário de feriado anual. Então, isso precisa ser considerado. Eu considerei 13 dias, que é o total de feriados para o município, para o meu município, no caso, que eu considerei. Então, vamos continuar seguindo o nosso raciocínio. Eu tenho um total de dia de descanso, então, de 43 dias no ano. Outro cálculo, continuando, né, para concluir o nosso raciocínio. Um total de dias trabalhados no ano. Se eu tenho 43 dias de descanso anual, quantos dias é trabalhado? Eu tenho quantos dias trabalhados, quantos dias um funcionário trabalha em um ano? Esse raciocínio. Então, 365 dias no ano, dividido por 43 dias, que é de descanso, eu tenho 322 dias trabalhados no ano considerando um município específico e considerando essa unidade de alimentação e nutrição. O cálculo de substituto de férias será, então, o total de dias de férias, um total de dias, realmente, dias de férias que foram calculados aqui, de todos os funcionários, 1.854, dividido por 322, que é o total de dias trabalhados no ano por cada funcionário. Eu tenho um total, então, de substitutos de férias de 5,7 colaboradores. Aí, novamente, arredonda para mais ou para menos, dependendo da unidade. Vamos fazer, então, um quadro total. Então, qual é o quadro total, o dimensionamento total de funcionários para essa unidade? Eu tenho 53 funcionários, no cálculo anterior, lá no início do cálculo. Eu tenho 8,8 também no outro cálculo que foi selecionado, que são os folguistas. E eu tenho, são folguistas, vamos voltar aqui para relembrar. 8,8 é substitutos de folga, isso mesmo. Então, voltando, então eu tenho 8,8 de substituto de folga e eu tenho 5,7 de substitutos de férias. Um total, então, somando todos esses colaboradores, eu tenho um total de 67,5 colaboradores. E eu posso deixar, então, para arredondar nesse final do cálculo. Então, eu posso arredondar para 67 ou 68 colaboradores para essa unidade. Próximo exercício, quinto exercício, uma indústria com 890 refeições por dia, com uma jornada de trabalho 12 por 36. Calcular o número de funcionários necessários para esta UAM.
Nesse caso, vamos considerar então o cálculo que foi descrito, que foi abordado por Abreu et al. 2002, que propõe um cálculo considerando o índice de produtividade individual. Então, Abreu propõe esse índice, então essa tabela nos mostra essa proposta. Então, tem os números de refeições e tem o índice de produtividade individual. Então, quantas pessoas são necessárias para produzir essas refeições. Nesse caso, eu tenho 890 refeições produzidas no dia. Então, eu vou localizar aonde encaixa essa característica. Então, de 500 a 1.000 refeições, eu tenho um índice de produtividade de 1/50. Então, 1 para 50, um funcionário para 50 refeições. Então, só montar a regrinha de 3, um funcionário para 50 refeições. Quantos funcionários eu preciso para 890 refeições? Eu tenho um total, então, realizando esse cálculo, de 17,8 funcionários para essa UAN desta indústria. Um total de funcionários, então, nós podemos, concluindo esse raciocínio, nós podemos chegar a uma conclusão de que essa indústria tem essa jornada de trabalho 12 por 36. Eu considerei aqui que ela tem apenas 2 turnos de trabalho. Então, essa indústria atende apenas, só para exemplificar, tá? Atende apenas o horário diurno. Então, fornece café da manhã, almoço e lanche da tarde, no caso. Então, eu tenho somente atendimento diurno, não preciso de atendimento noturno. Eu posso dividir, então, esse número de funcionários por 2, porque eu vou ter um funcionário trabalhando 12 horas e um descansando. Eu vou ter um funcionário trabalhando na próxima, enquanto um descansa, o outro está trabalhando, porque ele trabalha 12 por 36. Então, eu tenho um total de 36 colaboradores. Por que eu realizei esse raciocínio? Porque o exercício nos deu a informação que é de 890 refeições por dia. Então, eu preciso considerar essas 800 refeições por dia, e aí cada dia, então, trabalhado, eu preciso de 17,8 funcionários. Então, se o funcionário trabalha 12 por 36, ele trabalha um dia e folga no outro. Quem vai cobrir o outro? Então, eu preciso fazer esse cálculo. Então, foi esse o meu raciocínio para que vocês consigam entender dessa forma. Eu achei interessante apresentar. O próximo exercício, número 6, uma indústria com 700 refeições por dia não trabalha de sábado e domingo. Calcule o número de funcionários necessários para essa UAN. Vamos novamente aplicar Abreu 2002. E o resultado do cálculo, então façam os cálculos e confiram se o resultado dá aproximadamente 14 funcionários. É importante lembrar que, nesse caso, uma UAN que atende de segunda a sexta, seus funcionários trabalham, então, 5 dias por semana, fazendo 44 horas semanais. Desta forma, cada funcionário trabalha 8 horas e 48 minutos por dia, mais 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Então, ele está... essa 1 hora de intervalo não está nessa 8 horas e 48, tá? Então, 8 horas e 48 minutos trabalhados, mais 1 hora de intervalo por dia, correto? Então, só para a gente conseguir entender e já aplicando essa jornada de trabalho no exercício. 7º exercício. Indústria com 1.300 refeições por dia e que trabalha de sábado e folga de domingo. Calcule o número de funcionários necessários para essa unidade. Vamos novamente aplicar Abreu 2002 e o resultado desse cálculo
aproximadamente 23 funcionários. Então, realizem os cálculos e veja se chegou a esse resultado. Vamos verificar a jornada de trabalho desse exercício. Então, uma UAN que atende de segunda a sábado, os funcionários trabalham 6 dias na semana, fazendo uma carga horária semanal de 44 horas semanais, conforme está previsto na lei. Desta forma, cada funcionário trabalha 7 horas, então aqui apagou, eu risquei em cima, deixa eu apagar para a gente ver. 7 horas e 20 minutos por dia, mais 1 hora então de intervalo para refeição e descanso, ok? Então, isso é para esse caso desta UAN. O 8º, então, exercício, calcular o IPT para uma UAN que serve 1.020 almoço, 307 lanches e funciona, então, de segunda a sexta-feira. Então, folga aos sábados e domingo. Então, vamos criar esse raciocínio para chegar a essa conclusão. Indicador, vamos iniciar abordando, inicialmente, para conseguir determinar um raciocínio lógico, vamos iniciar com o indicador de pessoal fixo. Então, nosso conhecido agora, então, IPF. É um cálculo que envolve número de refeições, número de minutos para a produção dessas refeições e a jornada de trabalho em minutos. Importante, o número de refeições é a soma de todas as refeições no dia. Então, eu tenho 1.020 almoço e 307 lanches. Aplicando essa fórmula, então, do IPF, eu preciso também localizar, para conseguir aplicar essa fórmula, eu preciso localizar o número de minutos, então, para a produção dessas refeições. E Gandra, 1983, nos fornece essa informação, então traz esse quadro, que esse quadro foi retirado do material didático da disciplina, onde ele relaciona, então, o número de minutos da produção de uma refeição para uma população sadia, então, para uma UAN que não seja hospitalar. Número de refeições e, na sequência, um número de minutos. Então, se eu tenho 300 refeições, eu tenho aqui, então, um número de 15 minutos para cada refeição, tá? Entre esse intervalo, então, maior do que 300 até 500, eu considero 14. De 501 até 700, eu considero 13. De 701 até 1.000, eu considero 10. E assim, consequentemente. Vamos aplicar esse cálculo. Na jornada de trabalho de segunda a sexta, é trabalhado 8,8 horas por dia. Desculpa, vamos voltar aqui. Na jornada de trabalho de segunda a sexta, é trabalhado 8,8 horas por dia. Considerando, então, 24 horas, eu tenho um total de... entendi agora. Desculpa, eu me perdi aqui nesse raciocínio. Então, 8,8 horas trabalhadas por dia em um dia de 24 horas, ok? Então, eu tenho 1.440 minutos nesse raciocínio. Então, se em 1 hora eu tenho 60 minutos, quantos minutos que eu tenho em 8,8 horas? Fazendo o cálculo, eu tenho 528 minutos em um dia de trabalho nessa jornada de trabalho. Aplicando agora, na prática, o IPF, porque nós já sabemos o número de refeições, nós já sabemos o número
de minuto e já também identificamos a jornada de trabalho que precisa ser em minutos, por isso que realizamos esse cálculo anterior. Então, 1.327 vezes 8. Então, por que 1.327? Porque é o número total de refeições, almoço mais lanche, vezes o número de minutos, que no caso desse número de refeições é um índice de 8, dividido por 528 minutos, que é a jornada de trabalho em minutos diária. Eu tenho um resultado de 20,1 colaborador, ok? Para essa UAM. Mas eu preciso considerar também um indicador de substituição de descanso, que é o ISD. O cálculo do ISD considera dias do ano menos os dias de descanso, dividido pelos dias de descanso. Os dias de descanso, nesse caso, nesse indicador, considera férias e folga semanal e feriado, considerando então sempre os feriados municipais que está previsto para aquela unidade, onde aquela unidade se encontra. A folga semanal de domingo, mas não precisa ser necessariamente de domingo, pode ser outro dia na semana, mas tem que ter pelo menos um domingo por mês, mas isso depende da organização da unidade de alimentação e nutrição. Eu só preciso de uma folga semanal. Então, fazendo esses cálculos, dias de descanso, eu tenho 30 dias de férias, eu tenho aqui 48 folgas semanal no ano e eu tenho aqui 13 dias de férias no ano, dando um total de dia de descanso de 91 dias. Aplicando a fórmula do ISD, 365 menos 91, que é o total de dia de descanso, dividido por 91, que é o total de dia de descanso, que é o que a fórmula prevê. Eu tenho um valor de 3,01 para considerar. Então, preciso considerar outros indicadores. Indicador de pessoal substituto, o IPS. O IPS é uma fórmula que considera o IPF dividido pelo ISD, por isso que nós realizamos todos esses cálculos anteriores. Então, realizando esse cálculo, eu tenho um total de 6,6 colaboradores. Dessa forma, conseguimos finalizar os cálculos aplicando o indicador de pessoal total, que foi o que o exercício pediu, o IPT, indicador de pessoal total. É a soma, então, do IPF mais o IPS mais o IDA. Esse IDA é o indicador de absenteísmo diário. Quando eu não tenho essa informação, ela não precisa ser considerada, tá? Então, eu posso apenas calcular com o IPF e o IPS, que foi o que eu considerei aqui. Eu tenho um resultado, então, um IPT, um indicador pessoal total de 26,7 funcionários, então de 26 ou aproximadamente 26 ou 27 funcionários. O nosso nono exercício: calcular o número base de funcionários da unidade de um hospital com 630 leitos. Então, apliquem a fórmula de Mesomo e um resultado, então, de 94 funcionários. É o resultado desse exercício. Então, apliquem a fórmula e chegue a esse resultado. Finalizando com o nosso último exercício do roteiro. Calcular o número de substitutos de férias e de folga de uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar que contém 330 funcionários. Então, aqui eu tenho o número de funcionários total do hospital e não o número de leitos. Então, eu posso aplicar na verdade, eu consigo aplicar uma outra fórmula, um outro conceito, que destina a porcentagem do quadro total de funcionário, conforme a gente já viu em um exercício anterior, apenas para relembrar. Então, considero o total de funcionários
total de funcionários do hospital, e aí eu tenho uma porcentagem destinada ao quadro da UAM, para o quadro da UAM. Essa porcentagem pode variar de 6 a 12 e o mais usual é de 8%. Como o exercício não pediu essa porcentagem, eu vou utilizar então 8%. Você pode fazer o cálculo utilizando outra porcentagem para praticar também, ok? Quantidade de colaboradores, então, 930 funcionários vezes 8%. Então, 74,4 é o total de funcionários realizado, considerando esse conceito. Vamos calcular os substitutos de folga, que é para a gente conseguir chegar, então, o pedido que o exercício nos deu. Substituto para folgas, precisamos considerar, então, que 6 colaboradores. Precisamos considerar, na verdade, um folguista para cada 6 colaboradores. E realizando esse cálculo com uma regra de 3, considerando o número de colaboradores do resultado anterior, eu tenho um total de 12,4 folguistas, ok? Então, os substitutos de folgas, 12,4 para essa unidade. Substitutos de férias e feriados. Então, relembrando que cada funcionário tem direito a 30 dias de férias, então precisamos considerar essa informação. Total de dias de férias, considerando todos os funcionários. Então, 74,4, que é o total do nosso primeiro resultado, do primeiro cálculo, mais 12,4, que são os folguistas, porque eles também têm férias e os direitos deles, vezes, então, 30 dias de férias. Ok? Então, eu tenho um total, realizando esse cálculo, eu tenho um total de dias de férias dessa unidade de alimentação e nutrição de 2.604 dias. Continuando o raciocínio, o colaborador tem direito a um total de dias de descanso por ano, e esses dias são as férias e feriados. Um total de dias de descanso, para esse caso, 30 dias de férias e 13 de feriados municipais, vai dar um total de 43 dias. Totais de dias trabalhados, 365 menos os dias, então, de descanso, eu tenho um total de 322 dias trabalhados por ano. Para realizar o cálculo de substitutos de férias, eu utilizo, então, o total de dias de férias de todos os funcionários, dividido pelo total de dias trabalhados por ano. 8 colaboradores para, então, substitutos de férias e feriados. Então, substitutos de descansos, ok? O número, então, total, considerando substitutos de folga e de férias ou substitutos de férias e feriados, que é o nosso conhecido descanso, né? Conforme esse raciocínio, eu tenho um total de 20 colaboradores, se eu somar, então, considerar esses dois números que foram calculados de folga e descanso, ok? Assim, então, finalizamos o nosso roteiro de exercício e vou apresentar qual o resultado esperado, então, para esta aula prática desta disciplina. Apresentar os resultados corretos a partir dos cálculos que foram solicitados no roteiro de exercício para o dimensionamento de pessoal, para o dimensionamento de mão de obra de uma unidade de alimentação e nutrição. E com isso, construir questionamentos que levem ao aprendizado e à aquisição do conhecimento. Então, é por isso que a aula prática é tão importante, porque você precisa praticar o que você viu ali na teoria. Colocando isso em prática, você consegue absorver todo esse conhecimento. Praticando, é mais fácil de chegar a esse conhecimento.
Então, por isso que eu quero como resultado também, não somente dessa aula, mas como foi abordado nas aulas anteriores, de todas as aulas. Eu preciso que você pratique, foi apresentado como eu criei o meu raciocínio lógico, mas eu quero que você crie o seu raciocínio lógico e utilize uma análise crítica para chegar a um resultado, para chegar a um consenso, ok? Eu agradeço então a sua participação em mais essa aula prática. Com essa aula nós finalizamos a disciplina de Planejamento e Organização de UAM, então uma disciplina muito importante para a sua formação. Nós estamos aí caminhando para a finalização do curso, então falta poucos dias, faltam aí 2 semestres, esse semestre e o último semestre, para que você consiga se tornar um profissional nutricionista. Então, pratique, seja crítico, porque o mercado pede esse profissional, ok? Então, eu agradeço a sua participação, desejo um bom semestre para você e nos vemos na próxima oportunidade. Até mais!